Gente, abri esse canal porque eu quero falar um pouquinho, né, da minha experiência de vida e também um pouco da vida da minha mãe. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Eu já vivi muitos anos na Espanha. Minha mãe estava no Brasil, a pobrezinha estava ali, sem ninguém para tomar de conta dela. Mas minha mãe sempre foi muito unida mesmo. Então eu tomei essa decisão, entende, de trazer ela para cá. Demorei ir pro Brasil, né, porque ela deu primeiro o AVC, foi no Brasil. E eu tava aqui quando ela deu primeiro, fiquei desesperada, muito deprimida, muito triste, porque eu sou muito sentimental. Aí eu tomei a decisão de ir lá buscar minha mãe. Eu demorei muito, porque infelizmente não dava para sair correndo. Eu tinha minhas coisas aqui, tinha minha vida, entende? Não dava para sair correndo, não foi porque eu não quis. Porque minha mãe é tudo na minha vida, é verdade. Tudo na minha vida. E ela sempre dizia pra mim que eu era tudo na vida dela. Fiquei muito triste, de verdade, muito deprimida. Fui buscar minha mãe. Trouxe ela, eu tava muito feliz com ela aqui. Um ano e pouco que ela ficou comigo aqui, ela passou bem. Mas depois, de repente, assim, sem mais nem menos, postei ela pra dormir no dia 31 de janeiro. Porque aqui tem o costume de dormir pela tarde, né? Eu tava até conversando com ela sobre isso, né? Se ela tivesse ficado lá no Brasil, né? O que tinha acontecido com ela. Depois de ela ter vindo pra cá, entende? Aí, pra ela aqui era melhor. E ela tava tão feliz. Eu vou postar esses vídeos também, se der pra postar, de tudo isso, né? Aí ela acordou e falou assim: mãe, então agora só vai fazer xixi. E postei ela pra fazer xixi no meu. Eu tenho 2 banheiros. Tem um lá que é com banho, pra tomar banho, um aqui só pra fazer a necessidade normal. Aí eu pus ela nesse daqui da frente e tava lá no meu quarto, que esse aqui é o quarto dela. Aí ela me chamando, assim de repente, né? Me chamando. Aí eu falei: mas velha, vai fazer xixi, que ela demorava demais pra fazer xixi, né? Velha, vai fazer xixi, mãe. Faz xixi, anda, faz xixi. Levei ela assim, ela não, espera. Ela vai fazer xixi, velha, vai fazer xixi. Levei ela lá, sentei ela. Quando eu sentei ela caiu nos meus braços. E caiu desacordada. E eu segurei ela, pus ela na Síria, pus ela na cadeira, que eu falo muito espanhol, às vezes vai sair palavra em espanhol. Sentei ela na cadeira dela, para que ela não batesse a cabeça, trouxe ela pra cama dela, pus o travesseiro e chamei a emergência. Eles vieram rapidinho. Quando eles chegaram, viu que a pressão dela tava muito alta mesmo. Correram com ela pro hospital. Chegando lá, até que eles fazem outro exame, faz outra, né? Foi que eles descobriram, né? Tudo isso. A princípio, eles diziam que foi uma epilepsia na cabeça que deu nela. Por isso que ela deu isso, né? Deu um AVC. Mas ela já tinha dado no Brasil, né? Ela deu aqui o segundo aqui. Aí ela ficou 2 meses. 2 meses no hospital. Eu lá com ela. 2 meses no hospital, eles fizeram todo tipo de exame, fizeram tudo que podia fazer. E no hospital a gente vê tanta coisa feia, tanta coisa triste, sabe? Muito mesmo, sabe? E eu não tinha experiência nenhuma de vida, nunca tinha visto ninguém doente na minha vida, sabe? E minha mãe, pra mim, me doeu muito, me doeu a alma, me dói até hoje. Até hoje, só de eu falar, me dói a minha alma, me dói até hoje. É muito triste de ver minha mãe assim. Aí eu fiquei com ela lá. Depois que a gente tava lá com ela, eles disseram que não dava mais pra ela ficar lá, que ela tinha ficado muito tempo, né? Só que aqui na Espanha, eles têm um costume de pegar suas famílias e levar pra um asilo. E eu nunca aceitei esse tipo de coisa, porque minha mãe nunca quis isso. Mas, devido a eu não saber o tratamento dela, eu não ia levar ela pra qualquer asilo. Tem um asilo que a gente não via ela, deixava ela lá e só ia ver de vez em quando. Aí foi indo, até que eles conseguiram encontrar não era aqui na mesma cidade onde eu vivo, em outra mais afastada, que lá se chama clínica hospitalária, mas eu não sabia como era essa clínica hospitalária, que eu podia ficar com ela lá, né? Gostei da ideia, porque eu podia ficar com ela, e eu ia ver como eles tratavam ela, como eles faziam as coisas com ela, porque eu não tinha experiência nenhuma. Aí depois dela ter ficado nesse hospital aqui, é o nome da minha cidade, onde eu moro, 2 meses, aí passamos pra lá com ela. Foi levada ela pra lá. Eu vendo como eles tratavam ela, como eles faziam todas as coisas com ela, e eu fui aprendendo, né, pouco a pouco, né, tudo isso eu fui aprendendo pouco a pouco. Mas lá o tratamento não era dos melhores.
Porque à medida que eu via, cada vez mais que eu via, eu ficava mais triste, entende? Com tudo isso, porque minha mãe dá uma saliva na boca dela e essa saliva você tem que tirar imediatamente. Se você não tirar imediatamente, ela morre sufocada. E lá no hospital, por mais que eu pedia às pessoas, né, para não deixar o cabeceiro da cama baixo, né, às vezes eles iam lá limpar ela, que eu tinha que sair, né, eles não deixam a gente estar dentro do quarto para poder ver. Aí eu saía, quando eu saía para ir comprar alguma comida, né? Quando eu chegava, a pobrezinha da minha mãe, Senhor, triste, viu? Ver sua mãe assim é triste. Triste, gente, triste. Minha mãe com a boca cheia de saliva e eu sem saber o que fazer. Então eu tomei a decisão de eu mesma meter o dedo na boca dela com papel e tirava. Era assim que eu fazia, tirava toda essa saliva, né? E todos os dias ali vendo isso, sabe? Que eu via que não tinha, eles cuidavam da forma deles, mas como era tanta gente, né? Da forma deles. Então, lá praticamente não é um hospital, é uma residência com uma clínica hospitalária, que eles dizem, né? Mas lá mesmo não é bem para isso, não. Lá mesmo é para levar as pessoas que vão para lá, porque as pessoas já estão desenganadas, porque todas elas vão ter que partir um dia. Todas lá vão ter que partir um dia, mas ali já vai exclusivamente para isso, eu não sabia. Então eu vendo tudo isso ali, logo chegou uma senhora para estar comigo, né? Essa senhora ficou lá comigo e com minha mãe, eu vendo o tratamento que não gostava muito, dormir na cadeira não é nada bom, você sofre muito de ver, sabe, tudo isso, é muito duro mesmo. E lá um dia eu tava muito triste, deprimida, né, eu comecei a fazer muitas orações, pedindo muito pra Deus, muita oração mesmo, sabe, assim, muita mesmo, pedia pra Deus, pra que Deus me iluminasse, pra que Deus mostrasse o que eu tinha que fazer, porque eu não estava preparada para cuidar dela, eu não sabia o que fazer, não sabia nada. Mas aos poucos eu tive lá, encontrei enfermeiras boas, né, que me ensinaram como aplicar a injeção da barriga, que é uma para poder não dar trombose nas pernas nem no pulmão. Eu fui aprendendo pouco a pouco as coisas, entende? Assim. Aí, com a chegada dessa senhora, a gente ficava lá e eu vi o tratamento que não era nada bom, né, a forma que faziam, não gostei. Se eu tivesse ficado muito tempo, eu tinha ficado fraca da cabeça, porque lá você vê tanta coisa triste que você não está preparado, e principalmente eu que sou muito sentimental, então eu sofria muito, chorava muito. Lá um dia tocou no meu coração, foi Deus que tocou no meu coração, falou assim, tira sua mãe daqui. Aliás, antes disso, eu cheguei a conversar com a médica de lá. Falei assim, olha, minha mãe é uma pessoa que come muito, queria que desse comida, aumentasse a comida dela. Aí sabe o que ela virou pra mim de uma vez? Falou assim pra mim, olha, não significa que eu dê comida pra sua mãe, que sua mãe vai sobreviver. Eu falei assim, olha, não tô dizendo isso. Eu sei que todos nós nessa terra vamos partir um dia. Eu só te peço, você, que pelo amor de Deus, dê comida pra minha mãe. Minha mãe sempre comeu muito. Eu sempre fiz muita comida pra ela. Dá comida pra minha mãe. E aí eu falei umas palavras assim que eu não sei se pode falar aqui, então por isso eu não vou falar. Aí eu falei uma palavra que tocou no coração dela. Ela chega e engoliu seco. Ela falou assim, não, tudo bem, eu vou aumentar a comida da sua mãe. Porque a comida da minha mãe, como ela alimenta por uma sonda, então eles punham uma maquininha. É um leite assim, que eu não sei te dizer do que é. Um leite preparado para as pessoas que têm que alimentar por sonda. Então lá, como era um hospital, tinha que dar cair gota a gota. Cair aquelas gota a gota assim, caindo, né? Bem pouquinho, né? Então eu via que ela tava emagrecendo muito. Eu olhava para ela, tava emagrecendo, não tava bem. Aí pedi para ela aumentar. Eles aumentaram, mas não sei, eu não gostei muito do tratamento, da forma que fazia. Me dava muita tristeza. Aliás, porque eu também não estava preparada para tudo isso, para ver minha própria mãe assim. Chegou essa senhora e passou muitos dias lá também. Essa senhora lá também na luta dela. O marido dela que deixou ela lá, ele sempre ia lá, né, ver ela. E tava me pagando para eu tomar de conta dessa senhora. Ele chegou um dia de quinta-feira, tossindo muito, com muita febre. Ninguém sabia, só sei que a pessoa que tava
acompanhando ele, falou que ele tava com febre. Ó, leva ele pro hospital. Amanhã, falou, amanhã a gente vai levar ele. Mas aqui na Espanha é o seguinte, se você tem médico, você pode chamar o médico vai na sua casa e te consulta, assim. Então, foi na quinta-feira, na sexta-feira eles chamaram o médico. Chamou o médico, né? E aí o médico foi lá, aí o médico falou assim, olha, corre com ele pro hospital. Eles correram com ele pro hospital. Chegou aqui na minha cidade onde eu moro, né? Que eu tava em outra cidade com minha mãe. Chegaram aqui, aí o senhor não resistiu. Dentro do carro mesmo, ele partiu. Só que a senhora dele não sabia de nada. Nada, a senhora. Então ela ficou lá, sozinha, a pobre da senhora. Contando o caso da minha mãe, né? Aí eu vendo tudo aquela luta, aquele sofrimento da mulher, a minha luta, eu dormindo naquela situação na cadeira, tava muito difícil, né? Rezei muito, fiz muita oração pra Deus, muita mesmo, que me ajudou muito esse pastor bispo Bruno Leonardo, sempre escutei as orações dele. Deus tocou no meu coração, tira sua mãe daqui, leva ela com você. Tocou no meu coração, eu senti isso. Porque essa senhora que tá aí, ela vai partir. Tudo isso é muito triste. Aí eu tomei a decisão de tirar minha mãe de lá. Eles não queriam aceitar porque você tem que assinar um termo de responsabilidade, né? Aí tivemos que conversar lá com a assistente social. Depois de conversar com ela, explicar pra ela tudo, o porquê de tudo, né? Ela entendeu, né? Tomou a decisão e autorizou pra eu tirar minha mãe de lá. Mas eu tive que firmar um papel. Firmando esse papel pra mim sair com ela. Mas eu fiz, porque meu coração pedia. E assim eu fiz. Não sabia nada como lidar com a situação, não sabia como eu ia cuidar da minha mãe, mas pelo pouco que eu aprendi lá, que eu vi, tinha enfermeira que me ajudou, me ensinou a aplicar a injeção na barriga dela, né? Pouca coisa me ensinaram, eu vi o tratamento, né? E eu fui, à medida que eu fui andando de um lado para outro, eu fui aprendendo. Então assim eu fiz. Tirei minha mãe de lá, comprei uma cama de hospital, preparei todas as coisas dela. Quando eu cheguei com ela aqui em casa, que a ambulância foi pegar, eu cheguei com ela aqui em casa e disse, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sabia nem como dar banho nela, nem como dar banho. Comecei a fazer um pouco como eles faziam, que eu vi que eles faziam, né? Mas eu vi que não era suficiente, porque a gente somos seres humanos, né? Se você não toma banho direitinho, né? Às vezes a gente vai saindo um olorosito forte do corpo da gente, né? E mais um idoso, né? Então eu vi que não tava bem. Peguei, outro dia eu disse assim, eu vou pegar minha mãe, vou levar ela pro banheiro. Peguei a bichinha, levei ela, sentei ela na cama primeiro, que tinha muitos dias que ela tava deitada, porque eu fiquei 2 meses num hospital e 30 dias no outro, nesse outro que eu não gostei, nessa cidadezinha aqui perto. Então eu levei minha mãe, trouxe ela pra cá. Nesse dia eu levantei ela, sentei, comprei uma cadeira pra dar banho no hospital. Eu não sabia também que existia isso. Eu era tão leiga no assunto, sem experiência nenhuma, nunca tinha visto nada disso. Sentei minha mãe ali, levei ela pro banheiro, comecei a dar banho nela, ô judiação. Na cabeça dela, tava umas coisas na cabeça dela, assim, no cabelo dela, sabe, uma crosta, sabe, rara. Nos pés dela tava uma sujeira, tava saindo aquelas coiseradas esquisitas no corpo dela, assim, sabe, porque ficar tantos tempos sem tomar banho. Aí eu tomei providência, aí fui na farmácia, comprei um shampoo pra lavar a cabeça dela e comecei a lavar e dar banho nela todos os dias. Aí dizia que não podia, porque aí aqui é o seguinte, eles disseram que não pode, né? Aí eu fui no centro de saúde que tem aqui, que a gente tem direito, né? Contra a enfermeira sempre vem aqui em casa olhar minha mãe. Ela também tem médico que vem aqui, você chama, eles vêm. Nesse ponto eu não posso reclamar, porque nesse sentido eles são maravilhosos, a saúde, nesse sentido é bom. Eles vêm em casa e faz tudo. Só naquele outro lugar não, porque o outro lugar tá preparado para isso, entende? Porque as pessoas vão partir. Mas daqui onde eu tô, aqui em casa, vem médico, vem enfermeiro, toda semana vem enfermeira dela aqui cuidar dela. Aí eu comecei a cuidar da minha mãe. Ela fazia suas necessidades, né? Não tá bem, minha mãe sempre gostou de fazer no banheiro, né? Então na cadeira dela eu podia pôr ela. Eu comecei a eu comecei a pensar na minha cabeça, né? Falei assim, eu tenho que ter uma rotina com minha mãe, né? Às 7 da manhã eu dou comida dela, o café da manhã, as vitaminas e dou os remédios dela. Às 10 da manhã, eu pensei, vou levantar minha mãe, pôr ela no banheiro, pra ver se ela faz a necessidade dela, né? Eles diziam que não era bom. Mas eu fiz, e deu certo.
Às 10 da manhã eu sento a minha mãe, ela fica lá, ela demora, né, pra fazer, ela fica lá das 10 até as 12, mais ou menos. Mas ela faz suas necessidades tudo no banheiro, suas coisinhas tudo no banheiro. Depois eu dou banho nela, eu dou a comida dela, dou o remédio dela, aí eu ponho ela pra dormir pela tarde, descansar um pouquinho, né? Ela dorme da uma da tarde até as 4, mais ou menos. Aí eu comecei também a tirar ela para ver televisão, ver se ela conseguia ver televisão. Aí eu vi que ela pôs ela para sentar, chegava lá, eu começava a falar com ela, que eu sempre falei com ela, sempre falei durante o tempo que ela estava no hospital, eu nunca deixei ela sozinha em nenhum momento, eu conversando todo o tempo com ela, conversando, e eu do lado dela, cheguei lá e falei com ela, sentei ela para fazer a necessidade dela, e ela fazia. Aí à tarde eu ponho ela para ver televisão, e ela vê televisão todos os dias, ela vê televisão todos os dias. Eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência, para quem não sabe, entendeu? Cuidar. Eu vou falar mais coisas, que eu creio que vou ter que fazer outro vídeo explicando mais detalhes. Não sei se esse vai ficar bem, porque eu não tenho muita experiência aqui. O que eu passei aqui não foi nada bom. Muita coisa triste, também tem coisas boas e muitas coisas que não são boas. Mas isso serviu para eu ter um pouco de experiência da vida. Que a gente tem que cuidar da nossa família, que a gente tem que cuidar da nossa mãe. A mãe da gente é tudo. Um pai é tudo na nossa vida. De nós aqui nesse mundo, não somos nada. A gente tem que entender isso. Então, gente, essa história me comove muito, me deixa muito triste, muito deprimida. E eu acredito que eu vou ter que falar a segunda parte, tá bom? Então, um beijo. Espero que vocês me apoiem, que vocês estejam comigo. O que eu sei eu vou passar para que vocês aprendam um pouco, entende? Vou contar um pouco da minha luta e contar um pouco como é vivendo aqui fora do nosso país, quando você fica com um familiar doente também, para que vocês vejam que a coisa não é essa maravilha. Tem um lado bom, mas tem um outro lado que não é nada bom. Mas quero ensinar para vocês a minha rotina com ela, o que eu faço, o que eu puder fazer para contar, eu vou contar, para que vocês possam entender. Mas apesar de eu não saber muito, eu vou tentar fazer o que eu posso. E espero que vocês me ajudem, tá bom? Desculpa por eu estar chorando, porque essa história me comove muito, porque minha mãe é tudo que eu tenho na minha vida. Tudo. Ela sempre dizia pra mim que eu era a vida dela. Hoje ela se tornou a minha vida. Preparei o quartinho dela, eu durmo do lado da cama dela, do outro lado, aqui do lado dela, pra que eu possa ajudar ela na hora que ela mais necessita de mim. E aqui eu estou. Um beijo, gente, de coração. Me desculpa, hein? Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece.